Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada pela companhia, por estar sempre aqui comigo, aguardando o dia de divulgação de vídeo para aprender sobre os temas que a gente conversa por aqui. As entrevistas com a minha assinatura só no meu canal, aqui no YouTube, e os vários cortes que vocês vão encontrar, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, nas redes sociais, nas plataformas dos meus convidados também. Hoje vamos falar um pouquinho de vida, o estilo de vida de uma médica que é mãe, uma carreira de sucesso, opera muito. A gente vai entender um pouquinho da função do nariz. Você respira mal? Você tem alguma dificuldade? Você queria melhorar isso? Sabe que dá para fazer isso de uma maneira bem tranquila, te levar para o sucesso dessa cirurgia? Ah, Denise, só a parte estética me incomoda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Doutora Aline Garcia Fagan, minha convidada de hoje, médica, otorrinolaringologista. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma enorme satisfação te receber aqui hoje. Obrigada, eu que te agradeço pelo convite. Doutora, queria que você começasse falando sobre tua vida, tua carreira. A medicina, ela é uma profissão que exige dedicação integral desde a formação. Não é fácil, você escolheu ainda uma especialidade cirúrgica. Queria que você falasse um pouquinho, desde quando você quer ser médica, se você pensou em fazer medicina, em que momento da tua vida e quando foi que na medicina você decidiu otorrinolaringologia? Bom, então assim, a minha mãe sempre disse que eu sempre quis fazer medicina, então eu não tinha outras opções, e desde pequena. Mamãe, o que você quer ser? Filha, o que você quer ser? Eu quero ser médica, então eu não tinha outra opção. Aí quando foi se aproximando do vestibular, que a gente tinha as opções, né? Vou medicina, ou veterinária, ou odonto, eu colocava medicina em primeiro, medicina em segundo e medicina em terceiro. Então assim, eu não tinha, não tinha uma segunda opção, porque eu sempre gostei de cuidar. Então, assim, desde a minha vida social, pessoal, na minha vida pessoal, as minhas amigas, então eu sou aquela que gosta de escutar, que gosta de ajudar, que gosta de dar conselho, que gosta de cuidar. Então, eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando eu estava ali, né, com uns 17, 18 anos, eu venho do interior de São Paulo, né? A minha cidade é Vargem Grande do Sul, fica a 250 quilômetros daqui. E aí minha mãe, eu sou filha única e a minha mãe sempre me incentivou a voar. Então ela, filha, o que você quer ser quando crescer? Quero ser médica, mamãe. Então a gente vai te dar o apoio para você conquistar seu sonho. E assim foi. Então eu saí de casa com 17 anos, fui morar em Campinas, onde eu fiz cursinho. E aí depois passei em medicina em Sorocaba, onde eu morei mais 6 anos. E aí, no final da faculdade, eu comecei a pensar o que eu queria ser. E eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer de tudo um pouco, né? Então, eu gosto dessa vida mais agitada, de ter um consultório, mas também ter o momento do centro cirúrgico, o momento do consultório onde eu atendo, onde eu faço consulta, onde eu faço o exame, onde eu cuido do pós-operatório, cirurgias resolutivas. E aí, passando no estágio de otorrino, me encantei pela área. E aí, decidi fazer otorrino. E aí, prestei residência para otorrino, passei aqui em São Paulo, e aí vim para cá. Fiz 3 anos de otorrino aqui. Aí, me encantei muito pela área do nariz. Gosto muito dessa parte. Otorrino faz ouvido, nariz e garganta, mas foquei na parte do nariz. E aí, fiz fellowship em cirurgia endoscópica de nariz e base de crânio no Hospital das Clínicas. Fiquei mais 2 anos lá, fazendo. Então, eu entrava com um neurocirurgião e a gente tirava tumor de hipófise pelo nariz. Ao invés pra gente evitar aquele corte aqui na cabeça, então, eu acessava a base do crânio do paciente, removia tumor, depois fechava. Cirurgias longas, de 10, 11, 12 horas de cirurgia. E até que, no dia do meu aniversário, foi um marco, porque eu entrei numa cirurgia às 7 da manhã, saí às 8 da noite. Eu tinha combinado de comemorar com os meus amigos. E eu fiquei nessa cirurgia o tempo inteiro e ninguém conseguiu falar comigo. Nem minha mãe, nem meu pai, ninguém conseguiu me dar parabéns nesse dia. E aí, nesse dia, eu pensei, nossa, e agora, hein? Se eu continuar nessa área da otorrino, eu vou me dedicar muito para isso e a minha vida pessoal vai... Eu não tenho como, né? Eu consegui fazer
as duas coisas muito bem feitas, né? Então, minha área pessoal vai sentir. O que eu quero, né? Então, conversei muito com os meus pais. E aí, decidi, então, que eu iria ficar somente na área do nariz e não na base do crânio. Então, foi a minha primeira escolha, difícil, acho que dentro da otorrino. E aí, me dediquei a essas cirurgias. E lá no Hospital das Clínicas, eu ensinava muito os residentes a operar nariz, a fazer as cirurgias do desvio de septo. Eu entrava em complicações cirúrgicas. Então, quando tinha um sangramento, quando tinha complicações de sinusite, eu que entrava. Então, eu criei muita mão cirúrgica ali. Eu consegui isso. Então, eu saí de lá com uma bagagem cirúrgica muito boa, além da clínica, mas a cirúrgica também era muito boa. E muito confiante, né? Claro que a gente sempre a gente está sempre, nós estamos nos atualizando sempre, cada dia é um desafio, cada paciente é diferente, cada caso é diferente. Eu tenho um olhar bem crítico para todos. Meu tratamento é mesmo individualizado, é personalizado, eu escuto muito a dor do paciente em cada consulta minha. E foi aí que eu fui mais para essa área funcional do nariz, que hoje em dia praticamente a minha vida toda profissional é baseada nessa, né? É o teu carro-chefe. É meu carro-chefe, é. A cirurgia funcional do nariz. E você vê que mesmo você abriu mão de uma estrada, um caminho ali dessa cirurgia de base de crânio, mas ainda assim não é perdido, né? O que você aprendeu lá, você carrega junto com você, né? Então, são lições que a gente aprende, né? Eu falo que são degraus, né? Uhum. Então, é um degrau por dia, é um degrau por vez. E, assim, eu tô... Claro que tem muitos ainda para eu alcançar, que eu desejo, mas eu tô aqui onde eu tô por toda essa minha trajetória. Nada foi perdido ali. Mas a tua vida pessoal não ficou para trás. Não. Conta pra gente, então, como é que você conseguiu... Porque é preciso ter, primeiro, alguém que entenda a tua profissão. Sim. E depois pensar em filhos, né? E em rede de apoio, que você conta pra mim que você vem de outra cidade. Sim. E hoje você mora aqui em São Paulo, né? São Paulo. Então, questão de rede de apoio, facilidade ou dificuldade com isso. Conta um pouquinho pra gente, porque filhos você tem 2. Tem 2, tem. Olha, Denise, é desafiador, eu falo, sabe? E às vezes a gente quer programar, né? Fala assim, olha, nesses próximos 5 anos vai ser desse jeito. Não, esquece. Inclusive, até contando uma coisa assim, bem pessoal, eu falo que a gente quer programar, eu gosto de programar as coisas, e o parto dos 2 já foi diferente. Cada um, né? A Sofia, eu tenho uma bebê, né? A Sofia de 4 anos e o Lorenzo de 2. E a Sofia, quando eu engravidei, eu quis parto normal. Tentei de tudo quanto é jeito, a Sofia estava sentada, eu tive que fazer cesárea. No parto do Lorenzo, que eu falei, já que eu já tenho uma cesárea, vou fazer cesárea. Ele veio de parto normal. Então, assim, ali já me mostrou, olha, Aline, você não tá controlando tudo na sua vida. Foi aí. Foi aquele balde da maternidade, né? E assim, aqui em São Paulo, eu acho as coisas um pouco mais difíceis pela distância, pelo trânsito. Então, como eu sou do interior, eu sei como sair de casa para trabalhar, voltar para casa na hora do almoço, almoçar, depois voltar a trabalhar. Nessa hora do almoço a gente consegue levar a criança na escola, voltar, pegar. São Paulo, não. Você demora 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar. Então, a gente tem que ter tudo muito bem estruturado, né? Então, meu marido não é médico. Então, no começo foi difícil dele entender. Ele brincava assim, quando a gente tinha algum evento, alguma coisa, ele falava, Aline, olha na sua agenda. A Aline é uma agenda ambulante. Aí eu pegava meu celular, olhava, anotava. Não, esse dia a gente não tem nada, a gente consegue fazer isso. Porque se eu não faço isso, nada funciona. E casada já era assim, com a minha profissão era assim, com o filho é assim, com 2 filhos, então, Deus nos acuda, né? 2 bebês exige muito da mãe. E eu sou uma mãe muito presente, então eu falo assim, eu só não tenho o 3º filho, porque senão eu acho que eu enlouqueceria, porque eu gosto de ser presente. E eu gosto do que eu faço na profissão. Então, a gente fica sempre tentando equilibrar os pratos, que eu falo que a gente nunca consegue equilibrar. O dia que a gente tá mais focado na maternidade, você como mãe, você sabe disso. O dia que você tá dando mais atenção pros seus filhos, o trabalho tá um pouquinho deixado de lado, e assim vai, e a vida é essa, né? A vida é tentando equilibrar aquilo que não é possível, mas a gente tenta e vai. Então, assim, é desafiador, eu falo que é desafiador ter essa profissão que eu tenho,
me dedicando aos pacientes, assim como eu me dedico, e sendo mãe de duas crianças aqui em São Paulo. Feliz na vida pessoal e na vida profissional também, né? Muito. Então, acho que isso traz muito do nosso esforço para fazer isso acontecer, né? Sem o nosso esforço, sem a nossa escolha diária, e todo dia a gente tem que fazer escolhas. Todos os dias. Né? Não é possível. Sem escolher todos os dias, não é possível, né? As coisas não vão simplesmente fluindo. Às vezes a gente entra num momento, assim, do flow mesmo, que tá tudo bem e ok, mas na maioria das vezes a gente tem que fazer essa escolha. Não, vai dar tudo certo, né? Só tem essa opção. A gente tem que pensar que só tem essa opção, tem que dar certo, né? Ainda mais com 2 filhos. Eu só tenho um e já é desafiador. Imagina 2, né? Então, desafio dobrado. Agora, doutora, falar dessa parte funcional da cirurgia do nariz, você mexe diretamente com o bem-estar do teu paciente, né? E aí, aqui, um ponto importante. Desde a infância, já dá para diagnosticar problemas que um otorrino pode corrigir. E é importante isso, porque tem criança que ronca, a face até fica diferente, mais alongada por conta da respiração ruim. E a gente se acostuma com tudo na vida, né, doutora? Com uma vida maravilhosa e com uma qualidade de vida péssima. Sim. E quem não respira bem, não dá pra viver bem. Não. Nossa, é extrema importância isso que você falou. A gente consegue sim identificar problemas respiratórios em criança, o que evita problemas futuros. Né? Então, eu pego muito caso de jovem, vamos dizer assim, numa faixa de 20, 25 anos, que usou aparelho dentário a vida toda, deixava o dente retinho, tirava o aparelho, entortava de novo. E assim foi a vida toda, até que o último dentista que passou falou assim: você já avaliou sua respiração? Você já passou com o otorrino? Você não respira bem pelo nariz. Então, automaticamente, se você não respira bem pelo nariz, você vai ficar respirando pela boca, dormindo com a boca aberta e entortando tudo aquilo que você consertou com o aparelho. Então, eu pego muitos casos, assim, que lá atrás podia ter sido corrigido, o paciente usado uma vez só aparelho, corrigido a arcada dentária e não ficar nesse tratamento aí, né, enfim, postergando uma coisa, né? Então, assim, a gente consegue identificar problemas respiratórios numa criança de 3, 4 anos. Criança que dorme com a boca aberta, que ronca à noite, que tem olheira, dificuldade de concentração. Às vezes o paciente tem aquela que a gente fala da carne esponjosa, né? A adenoide no fundo do nariz, que prejudica a audição. Então, o paciente que tá, às vezes, indo mal na escola, tem que sentar na primeira fileira porque não escuta bem. É por conta da adenoide, que está dificultando a audição ali, por conta da tuba auditiva, não ventila bem o ouvido. Os dentinhos tortos, o pálato ogival, que a gente chama, é um pálato, uma arcada dentária mais, um céu da boca mais fundo, assim, acho que para todo mundo entender o que eu quero dizer. Então, tudo isso tem repercussão direta na infância e na vida adulta, né? Fazer esse diagnóstico, então, é fundamental. É fundamental. E você melhora a qualidade de vida dessa criança que vai crescer e vai virar um adulto. Então, você tem menos problema na fase adulta, com certeza, corrigindo isso na infância. Você falou de adenoide, que é o que a gente chama de carne esponjosa. Isso. A questão da cirurgia das amígdalas também entra aqui? Entra aqui também. Porque a amígdala, ela tem uma função protetora nos primeiros anos de vida. Ela tem. Depois disso, ela só serve para dificultar a passagem do ar, se ela é muito grande. Então, uma hipertrofia, uma amígdala grande, uma adenoide grande, que é a carne esponjosa, ela dificulta a respiração do paciente. Ou o paciente que tem amigdalite de repetição, vira e mexe aquela criança que entra no antibiótico, aí dá 2, 3 meses, entra no antibiótico de novo, placa de pus na garganta. Esse paciente que tem amigdalite de repetição também é uma indicação de operar, porque o paciente que fica tomando muito antibiótico, altera o esmalte do dente, ela vai selecionando bactérias, então cada vez mais a mãe chega para mim: doutora, a amoxicilina não funciona mais. Então a gente tem que passar por um espectro maior, um antibiótico mais forte. Então tem toda essa repercussão na infância que a gente consegue resolver.
E quando a gente faz a cirurgia da adenoide, da amígdala, a qualidade de vida muda. O paciente dorme melhor, consegue aprofundar no sono, ou seja, o paciente começa a crescer, porque a gente produz o hormônio do sono, hormônio do crescimento quando dorme, né? Então, o paciente que se alimenta melhor, vai bem na escola, rende melhor. A face do paciente, da criança, fica aquela face descansada, aquela criança que tá saudável. Então, tudo isso muda e a gente consegue identificar na infância. Hoje você opera criança. Opero criança. Tá. E tem adulto que não fez essas cirurgias na infância, que vai precisar fazer. Porque é muito comum da gente pensar que essas são cirurgias da infância. Uhum. Mas não fez, tá convivendo com esse problema. Faz na fase adulta? Pode fazer, sim. E tem os benefícios. Então, olha só. Quando a cirurgia da amígdala, quando você opera quando criança, o pós-operatório é muito mais tranquilo do que adulto. Então, a criança, o limiar de dor da criança é muito melhor. Então, o paciente que opera com 4, 5 anos vai ter muito menos dor no pós-operatório do que um adulto com 20, 30 anos operando a amígdala. Entendeu? Então, tem essa questão aí. Às vezes eu recebo paciente que falou: doutora, lá quando meu filho tinha 3 anos, meu marido não deixou tirar a amígdala. Só operou adenoide. Aí agora tá com 10 anos, tendo que operar a amígdala. Entendeu? Então, assim, eu peguei vários casos disso no consultório recente. E é uma coisa que a gente podia já ter feito lá, otimizado, uma anestesia, um pós-operatório, a criança na melhor fase para tirar a adenoide, a amígdala, né? Então, eu opero muito. O pediatra faz essa primeira triagem para mandar para um otorrino, né? Faz. Tá. Ele consegue fazer, sim. E é então muito melhor operar quando é criança, se tem a indicação, opere quanto antes. Só que o coração, você falou de um pai que não deixou, mas é claro que a gente não quer que o nosso filho, os nossos filhos precisem passar por uma cirurgia, a gente não quer. Mas aqui nós estamos falando de uma cirurgia que vai melhorar muito a qualidade de vida dessa família, da criança e da família, porque a gente se preocupa quando a criança tá roncando, a gente se preocupa que a criança entra no antibiótico toda hora, porque tem essa situação, né? Então, você vai, a mãe, assim, acho que fica encantada depois. Fica com medo a princípio. Eu não sei como é que é em todos os hospitais, mas eu tenho acompanhado algumas famílias cujas crianças passaram por cirurgia. Hoje os hospitais são muito delicados nessa abordagem, né, doutora? Nossa, Denise, eu falo assim, primeiro de tudo, você tem que ter confiança no médico, né? É o primeiro caminho. Segundo, se o médico opera num hospital bom, tem um anestesista bom, não tem por que dar errado, entende? A gente pede exames pré-operatórios antes, a gente prepara o paciente. O paciente não vai numa cirurgia de urgência, de emergência, não é isso. Essa é uma cirurgia programada, nas férias da criança, quando os pais estão presentes para poder cuidar no pós-operatório. E assim, eu como mãe, eu tô do outro lado. Então, eu sempre falo para mim, olha, eu não vou sair de perto do seu filho enquanto ele não estiver com você. Desde o início até o final, eu tô ali, do lado dele. Fico cuidando, fico avaliando. Eu tenho o meu anestesista que faz isso também. Então, a mãe... E eu falo isso, tá? Eu falo, olha, quando eu vou tirar a adenoide, eu falo, olha, você vai estranhar. Na primeira noite, você vai correr perto dele para ver se ele tá respirando. Porque na primeira noite já tem a melhora da respiração. Paciente que roncava, dormia com a boca aberta, fazia barulho para dormir... Acontece, mas desaparece, é mágico. Na primeira noite o paciente já não ronca mais. Então a mãe fica assustada, chacoalha a criança, vai ver, tá tudo bem, tá vivo, sabe? É assim que acontece. E eu preparo a mãe, eu falo, olha, é assim mesmo que vai acontecer, vai respirar bem. Porque era assim que deveria ser. Legal. Então, cirurgia adenoide e amígdalas na infância, melhor caminho. Não fez isso na infância, algumas repercussões já aconteceram, né? Então a pessoa já sofreu muito tempo, não tinha necessidade, podia ter operado antes, mas dá pra fazer também na fase adulta, com pós-operatório um pouquinho mais complicado, porque adulto é mais complicado mesmo, mas também tudo bem, dá pra fazer. Agora, uma outra cirurgia que é bem popular é a correção do desvio de septo, doutora. Então, primeiro, explica pra gente o que é o septo. Então, a gente tem um nariz, 2 narinas. O que se espera da função, então, do nariz? Então, assim, a gente tem, né, como você disse, né, o nariz, o septo é essa parede bem fininha que separa as 2 fossas nasais. Então, esse septo, ele é composto de osso e cartilagem.
Eu posso te dizer que uns 80% da população brasileira tem um grau de desvio, seja ele para a direita, para a esquerda. Aí vocês me perguntam, todo desvio de septo a gente precisa operar? Não. A gente vai operar o paciente, a gente não vai operar o exame. Então, e aí? Como que é? Você respira bem pelo nariz? A maioria das vezes o paciente fala, respiro. E aí eu já tô com o exame, às vezes, em mãos, eu falo, então vamos fazer um teste rapidinho? Tampa uma narina. O paciente fala, nossa, não passa o ar. Tampa a outra. Dá um mês, o paciente volta e fala, doutora, eu quero operar, porque tá me incomodando muito. Realmente eu não percebia, mas eu não respiro desse lado. Então, nesses casos, a indicação cirúrgica vem. É o paciente que não respira bem, aquele paciente que já sabe que tá sempre congestionado, sempre entupido. É o paciente que ronca à noite, porque também não respira bem pelo nariz, tem que abrir a boca, e aí a boca aberta faz barulho. É o paciente que não tem rendimento na atividade física, o paciente que não tem performance, porque o nariz, ele funciona para umidificar, filtrar o ar até chegar no pulmão. Então, se você trabalha com 50% do teu fluxo, você não vai ter o rendimento adequado numa atividade física. Se você não dorme bem, você também não está disposto no dia seguinte, né? Você não tem uma memória boa, você não tem uma cognição boa. Tem pacientes que acabam tendo apneia do sono por conta de uma má respiração. Claro que tem outras comorbidades associadas, mas assim, tem essa questão também. Eu tenho paciente que já chegou a dormir no farol. Tipo, dormir e acordar buzinado. Por quê? Porque estava tão cansado, porque não tem uma noite reparadora, não tem um sono reparador, acaba no dia seguinte não rendendo. Paciente recente que eu operei, que ele tem 45 anos, e ele falou assim, olha, eu acho que eu tive uma queda hormonal abrupta, porque eu não tenho disposição, eu chego cansado, meu humor tá diferente, eu vivo sem paciência, eu quero dormir logo para ver se eu descanso e no dia seguinte eu acordo cansado. E tinha essa questão da respiração, não dormia bem, e falou agora, passou comigo faz uma semana, deu 30 dias de cirurgia, e falou, eu nunca dormi tão bem na minha vida. A esposa dele é uma paciente nossa também, falou, Aline, ele mudou o comportamento, tá muito mais ativo, não tem mau humor, chega disposto, acorda disposto. Então é uma outra pessoa. Então você vê assim, que a gente fazendo a cirurgia, não é que o paciente vai morrer de não dormir bem à noite. Não é isso. Não é vida ou morte, mas é qualidade de vida, que é o que hoje em dia todo mundo quer, né? As pessoas estão nessa busca de qualidade de vida, de fazer atividade física, se alimentar melhor, né? Então tem essa mudança de comportamento, de longevidade, as pessoas quererem chegar com 80, 90 anos, abotoando a camisa, calçando um tênis, sem aquela rede de apoio, né, que antigamente tinha, a expectativa de vida tá mais alta. Então a minha linha é essa, é esse público que são meus pacientes. Essa coisa de dormir bem, tem gente que fala, eu durmo, se eu encostar ali eu durmo, também é um problema. Né? Encostou, dormiu Também. No sofá, no trânsito, é um problema, né? Então, o sono tem que ter qualidade. Isso. Né? Aí, durante o dia, você tem que render, tem que estar bem. A hora que você dorme, acorda, no outro dia, tá renovado. Você falou certinho, qualidade de sono. Não adianta o paciente dormir 10 horas e acordar com a sensação de que não dormiu uma. Cansado. É a qualidade do sono que é importante. E são sinais, né? Então, onde que tá o problema? Pode ser uma questão da funcionalidade do teu nariz, da função do teu nariz, né? E aí a gente precisa do nariz funcionando bem. Você deu a dica de tampar uma narina depois da outra para checar. Com certeza quem tá em casa fez isso. Né? E aí, se você percebe que a gente se acostuma... De novo, a gente se acostuma. Você falou, será que sempre foi assim? Será que eu tô meio congestionado? Né? Então, vale a pena uma consulta. Vale a pena uma consulta. Na consulta, o que dá para fazer? Então, tem algum exame que você já possa fazer no consultório para dar uma luz desse diagnóstico ou já fechar um diagnóstico e outros exames que a gente pode precisar fazer em laboratório? Olha, a consulta de otorrino é uma consulta tão completa, porque assim, a gente... Claro, eu vou sempre conversar com o paciente, entender a causa, o motivo dele estar ali procurando a minha ajuda. E a gente faz um exame físico básico e dentro do consultório a gente tem um exame que chama nasofibrolaringoscopia. É comprido o nome, é difícil de falar. Mas é uma ótica, né? Uma câmerazinha compridinha assim, que a gente introduz no nariz do paciente e a gente avalia
todas as estruturas anatômicas do nariz do paciente. É o que a gente chama de padrão ouro hoje, para detectar desvio de septo, sinusite, rinite. Então, a gente consegue fazer isso no consultório. 3, 4 minutos de exame. É rápido o exame, a gente consegue fazer isso desde criança até em pessoas adultas, né? Então, a gente consegue atingir toda a faixa etária. Identifica ali se tem desvio de septo, se tem rinite, se tem sinusite. Às vezes, alguns problemas na garganta a gente consegue identificar com esse exame também. Então, o paciente vai para lá e já sai com o diagnóstico. Ali, às vezes, a gente precisa complementar com o exame de imagem. Então, normalmente é uma tomografia que a gente pede, seios da face, focando aí na minha área, né, nasal. Basicamente é isso que eu peço, às vezes uma polissonografia, mas assim, são exames complementares do que eu já vejo ali. Então, o paciente vai ali, ou uma teleconsulta, enfim, que a gente consegue identificar também as queixas do paciente, depois eu peço para fazer o exame e o paciente volta. Então, o paciente já sai com o diagnóstico. Não é aquilo que eu preciso de algum exame, então o paciente vai fazer o exame fora e depois voltar comigo. Não, ele já sai ali, o que ele tem. Você falou de rinite, sinusite, as ites são um sinal de alerta para essa função que a função não tá boa do nariz? São. E as pessoas confundem, né, sinusite, rinite, então eu acho muito engraçado também. Às vezes, eu tô atacado da sinusite. Aí, quando vai me falar, falam todos os sintomas de rinite. Explica pra gente. Explico. Bom, basicamente, assim, de uma forma bem resumida, rinite é um processo alérgico, tá? Então, é o paciente que tem nariz escorrendo, aquela coriza que tá o tempo inteiro escorrendo. Às vezes entope um lado, às vezes entope o outro. Às vezes deita na cama e entope um lado, às vezes entope o outro. É o paciente que coça muito o nariz, espirra muito. Então, esse é o quadro de um paciente que tem rinite, tá? O paciente que tem sinusite, aí é um processo infeccioso, diferente do alérgico, é infeccioso. Então, são aqueles pacientes que têm muita dor de cabeça, é como se fosse aquela gripe forte, sabe? Então, o paciente fica indisposto, com aquela dor de cabeça, a sensação de peso na face, às vezes dói a arcada dentária superior, porque os seios da face enchem de secreção purulenta, e acaba pesando e doendo a arcada dentária superior. É o paciente que assoa o nariz, não é coriza, igual a rinite. Sai aquele catarro mais amarelado, esverdeado. O paciente normalmente tem tosse, porque esse catarro também escorre na garganta. Então, aquela tosse noturna também é um sinal de sinusite, né? Possível sinusite. Uhum. Então, esse é um quadro que aí a gente tem que investigar e ver, né? Qual que é essa sinusite, né? É viral, causa viral, bacteriana, fúngica, como eu operei anteontem, uma paciente que veio de Palmas. Ela veio para operar comigo e aí a gente detectou que tinha fungo na paciente e a gente operou. Então, em casos de recorrência ou de ser uma sinusite fúngica, por exemplo, pode precisar operar. Sim. Falando um pouco de sinusite, né? Eu acho que só para entenderem um pouquinho, de uma forma bem também resumida, a gente tem alguns tipos de sinusite. Nem toda sinusite a gente precisa operar, tá? Aliás, acho que a maioria nem precisa. Então, aquela paciente que tem sinusite aguda, uma vez, aí daqui 2, 3 anos vai ter de novo. Um paciente que tem todos esses sintomas que eu falei, trata com antibiótico, às vezes trata com outro remédio, acaba melhorando, né? E segue a vida e fica bem. Só que tem aquele paciente que tem a sinusite aguda de repetição. É o paciente que tem esses sintomas, trata, daí 2 meses tem de novo, trata, daí 2 meses tem de novo e trata. Ou seja, fica 4, 5 vezes no ano tratando a sinusite. Esse é o caso de aguda de repetição. Ou o paciente que é uma sinusite crônica, que é o paciente que tem aquela sinusite, toma antibiótico, não melhora, toma outro, aí vai aumentando, potencializando o antibiótico, dando outras medicações e não melhora. Então, fica 3 meses lá tratando sem melhora clínica. Esse é característica da sinusite crônica. Então, assim, a sinusite aguda, o tratamento é clínico. Tratou, melhorou, acabou. Nesses outros 2 casos, a sinusite aguda de repetição e a sinusite crônica, o tratamento é cirúrgico. E o que é feito nessa cirurgia? Uma limpeza dos seios da face comprometidos. Aí entra a tomografia de seios da face, a gente avalia onde está o comprometimento, né? E faz a cirurgia baseada nela. Legal. Pensar que você falou da rinite, que é bem comum também, porque para sinusite você já falou, tem tratamento, então aquela pessoa que quase que ela se identifica, ela vai dar as características dela, ela conta que ela tem rinite,
Então, a sinusite, ela conta, já faz parte dela. Fala o nome, a profissão e conta que tem sinusite, né? Então, já faz parte dela, da identificação dela, da identidade dela. Agora, tem tratamento, a doutora já falou. Então, busque o tratamento. Não precisa casar com a sinusite, não. Não. Nem com a rinite. Nem com a rinite. Tem tratamento. Tem tratamento. Mesmo essa coisa mais alérgica. Tem tratamento. E assim, tem tratamento clínico que funciona muito bem. O paciente faz uso de algumas medicações e melhora muito a qualidade de vida. Então, é aquele paciente que vai viajar, vai para o campo, a casa estava muito tempo fechada, vai visitar um amigo que tem gato, cachorro, tapete. Aí o paciente chega lá, meu marido, assim. Ele chega e já começa. Coça o nariz, começa a espirrar, aquelas 10 espirros na sequência. Clássico de quem tem rinite. E aí tem tratamento isso também, para diminuir as crises, diminuir a frequência das crises, a intensidade das crises. E muitas vezes, um procedimento cirúrgico simples também resolve. Uau! E que procedimento? É o que a gente chama de turbinectomia. A gente avalia esse caso com exame de imagem e dependendo da anatomia dele, se tiver uma hipertrofia de cornetos, onde que o paciente tem... Aí a frequência é muito alta, porque eu falo assim, né? Às vezes o paciente fala assim, tá em crise de rinite. Rinite é leve, mas assim, quem tem a rinite sabe como é sofrido. Então o paciente assim tem dificuldade, às vezes vai numa reunião, tá trabalhando, fica espirrando, congestionado, é difícil, às vezes vai dar uma palestra. Você mesmo vai entrevistar, imagina você naquela, né, cheio de lenço, de papel aqui, é desconfortável, né? Então, a gente consegue resolver isso, clínico ou cirúrgico, como eu disse agora. E quem tem sabe que é incontrolável, assim. Então, não importa a situação que você tá, você tem que estar ali com um lencinho, né? Você não consegue conter aquilo se você não tá em tratamento ou tem uma estratégia, uma ferramenta para usar ali naquele momento. Uma coisa que me chama bastante atenção, que eu não posso deixar passar, é a quantidade de pessoas que, não sei se tem o diagnóstico de rinite propriamente, assim, um diagnóstico médico, mas que usam aquela gotinha no nariz, doutora. E as pessoas estão dependentes da gotinha no nariz. Sim, sim. Que são os famosos vasoconstritores, né? E eles são vendidos na farmácia, assim, sem receita. E Denise, eu já peguei paciente, eu tenho uma paciente de muitos anos que tem estava com pressão alta por conta da medicação do nariz. Meu melhor amigo da faculdade usa também. E eu já falei pra ele, falei assim, olha, você vai vir aqui, ele não é de São Paulo, vem aqui e eu vou resolver seu problema. Por quê? Porque essas medicações, eu sei que você pinga no nariz e elas abrem o nariz, né? Parece que tem duas avenidas ali. Só que elas causam uma rinite medicamentosa. Então, é aquele paciente que vai ficar dependente e essas medicações, elas destroem as terminações nervosas do nariz. Então, é aquele paciente que usou durante a vida toda e começa a ter diminuição do olfato. E isso é irreversível. Então, o paciente tem aquela hiposmia famosa, né, lá no Covid, da diminuição do olfato por conta da medicação. E ele não consegue ficar sem. Então, eu consigo desmamar esses pacientes. Normalmente, quando eles aparecem para mim, eu faço um desmame dessa medicação. Porque se eu falar, olha, você não pode usar, ele vai sair do meu consultório e falar, tá bom, muito obrigada, nunca mais, vai voltar. Então, a gente faz um desmame, eu introduzo outras medicações junto para o paciente se sentir confortável e seguro de que vai respirar. E aí, a gente programa a cirurgia se for indicado. Legal. Você deu o cenário clássico de quem tem a rinite, né? Que você precisa comprar tapete, você vai na loja de tapete, certeza que quem tem vai ter alergia. Aí vale saber quais são os ambientes que te geram, né? Os lugares, as condições que te geram essa situação. E a gente mora aqui em São Paulo, né? São Paulo já é um fator complicado para quem tem rinite. E São Paulo provoca mais rinite nas pessoas, dá pra dizer isso? Provoca. Um ar mais poluído, muito mais fumaça, poluente. E a pessoa tá aqui e depois ela vai para outra, né, no outro canto de São Paulo e muita gente também, lugares fechados. Então, sim, provoca. E os pacientes falam também, quando tô de férias, eu vou pro interior,
Aí eu falo, olha, então ou a gente trata ou você vai ter que se mudar de cidade. Adorei. E tem tratamento, né? O que às vezes a gente não consegue é porque tem tratamento. Precisa buscar o especialista, né? Precisa buscar. E é o otorrino que vai fazer isso por você. Busca uma consulta com o otorrino, veja quais são as opções. Ah, mas será que precisa operar? Então faz primeiro o tratamento medicamentoso, né? Faz ali o que tem que fazer. Nós estamos numa onda agora, já faz uns anos, da lavagem nasal. Isso é bom, isso é ruim? Conta pra gente. Isso é bom, tá? Isso é bom, saldo positivo. É que o que aconteceu é que virou uma moda de lavagem nasal. E assim, eu lembro que nessa época eu dava plantão ainda. E assim, eu peguei casos, assim, uns 3, 4 casos seguidos por dia eu pegava, né? De pacientes que lavavam o nariz de forma errada, gerando complicação. Então, um paciente que vinha com otite, com dor de ouvido, por conta da lavagem errada. Então, assim, é bom fazer a lavagem, é bom fazer a lavagem. Mas a lavagem, ela não é assim, ó, faz a lavagem. Você tem que ensinar o paciente como fazer a lavagem nasal, porque o paciente não sabe. O que é a lavagem nasal? Lava com o quê? Com água? Não, lava com soro. Que soro? E por onde vai a gente vê as lavagens de alto volume, que o paciente que entra, soro por uma narina e sai pela outra, né? Mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Para onde vai? Então, assim, explicar para o paciente, é bom fazer a lavagem? É bom fazer a lavagem. Como fazer a lavagem? Se fizer a lavagem de forma errada, vai prejudicar o ouvido? Então, peraí, deixa eu te explicar. Lavagem é bom, soro fisiológico, sem pressão. Doeu o ouvido, tá fazendo errado. Então, eu perco um tempo no consultório para explicar sobre a lavagem nasal. Principalmente no pós-operatório, que tem que lavar bastante o nariz até ficar completamente desobstruído. Ótimo. Então tem várias ferramentas para fazer a lavagem, dá para fazer de várias maneiras. Dá. Né? Então, entender qual que é a melhor que você vai se adaptar e o jeito certo de fazer. É isso aí. Né? Então, muito legal ter a orientação. Doutora, tem muita gente que tem essa respiração ruim, quer respirar melhor, e aí identifica, tem um desvio de septo, vai fazer a cirurgia. Aí, perguntas. A cirurgia para correção do desvio de septo não vai mexer no formato do nariz? Ou, em alguns casos, o desvio às vezes é tão significativo que, sim, vai ter uma mudança. Não tem mudança estética. Quando a gente vai fazer só a septoplastia, a paciente tem vontade de respirar melhor, sem mudar a estética, não vai mudar a estética. Então, o paciente sai da cirurgia, ele não tá roxo, ele não tá inchado, ele tá perfeito. Se ele falar que nunca não fez nada, ok. Não dói, é uma cirurgia que não tem dor. Então, você não precisa mudar a estética do teu nariz para corrigir um desvio de septo, tá? O que acontece é que a gente pode associar isso daí. Então, o paciente que respira mal e quer melhorar a estética, a gente consegue fazer isso junto. Mas se o paciente quer fazer somente para respirar melhor, por qualidade de vida, não. A gente consegue corrigir sem ter que mexer na estética. Para uma cirurgia que só fez a correção do desvio de septo, como é esse pós-operatório? Porque da rino, a gente vê, é bem clássico, as pessoas mostram isso hoje na internet, fica, né, então pode ser a estratégia aí colocar uma ferramenta aí no nariz, né, queria que a doutora explicasse, não sei se é um silicone. Uma coisa importante, a maioria dos pacientes tem medo do tampão no pós-operatório. Não tem mais tampão. Tampão caiu em desuso há muitos anos. Na minha residência, a gente não usava mais. Por quê? Porque hoje em dia a gente opera com ótica. Então, a gente opera com uma ótica, com a televisão, a gente vê o ponto sangrante e cauteriza. O tampão servia para quê? Para não sangrar no pós-operatório. Porque fazia no olho, né? Quando eu falo fazia no olho, é lá com uma luzinha e tal, fazia no olho com fotóforo, né? E no fundo do nariz a gente não conseguia, né? Eles lá atrás, os otorrinos lá atrás, não conseguiam identificar o ponto sangrante, colocava o tampão para não ter esse risco de sangramento no pós-operatório. Hoje em dia, com a ótica, a gente faz essa cauterização chegando ao ponto ali sangrante. Então, não tem necessidade de usar tampão no pós-operatório, que é uma grande vantagem para aquele paciente que não faz a cirurgia, porque o fato de não respirar no pós-operatório gera uma ansiedade. Então, o paciente não quer fazer a cirurgia por conta disso. Então, primeiro ponto é esse, não existe. A ferramenta que você falou, que usa no nariz, é o que a gente chama de splint nasal. O que são os splints? São umas plaquinhas de silicone, bem fininhas, da espessura do seu papel, tá? Que a gente coloca um de cada lado.
E o paciente sai respirando da cirurgia. Inclusive, ele sai respirando muito bem da cirurgia. Quando eu tô do lado dele, ele acorda, eu falo, puxa o ar. Tem paciente que engasga, porque nunca sentiu tanto ar passando pelo nariz. Depois de algumas horas, o nariz ele entope, mas porque ele incha e forma algumas crostinhas dentro do nariz e fica algumas semanas assim. Mas assim, a maioria dos pacientes, eles sentem já mesmo com essa sensação de estar entupido no pós-operatório pelo inchaço, já respiram melhor do que antes da cirurgia. Esse splint você retira no pós-operatório? Entre 7 a 10 dias, mais ou menos, eu tiro. Se eu não avisar o paciente que tem splint, o paciente nem repara, nem sabe. Então, é um pós-operatório tranquilo. Não tem dor, não tem inchaço, o paciente sai respirando. A única coisa que eu falo para os pacientes é cuidado com o esforço físico, para evitar qualquer tipo de intercorrência no pós-operatório, que a principal é um sangramento nasal. É raro acontecer, é raro, mas a gente orienta que não faça esforço físico justamente para não ter esse risco. E o inchaço vai estar dentro do nariz. Ninguém vai ver por fora. Tá, perfeito. Outro cenário que também acontece bastante é a pessoa já ter uma queixa e às vezes a queixa principal dela nem é a funcional, é a estética. E aí, com uma boa avaliação, com um médico que vai levar isso em consideração e não só resolver a queixa do paciente. Olha, ok, vamos fazer a questão estética, mas você tem uma questão funcional aqui. E aí, às vezes a pessoa procurou um especialista que só faz estética. E não faz a parte funcional. E você precisa estar lá, e aliás, eu acho que é fundamental falar sobre isso, né? Então, você tem um profissional que vai cuidar da parte da estética, e você ter ali, quando é o caso, o otorrino que vai fazer a cirurgia funcional ali no mesmo tempo cirúrgico. Conta um pouquinho pra gente como isso é feito, como é essa avaliação. Como eu tenho muitos colegas cirurgiões plásticos, então muitos deles me chamam para operar junto. Então o paciente é o cirurgião que faz a parte estética e não faz a parte funcional, que é a nossa mesmo, né, do otorrino. Então eu entro junto, corrijo a parte funcional e ele faz a parte estética. Isso acontece muito, com muita frequência. Quando o paciente já vai em um otorrino que faz a parte estética e a parte funcional, aí fica mais fácil, né? Então, a gente faz tudo junto. Então, eu, como Fred, a gente faz as duas coisas. Então, a gente também faz a parte funcional junto com a parte estética, porque somos otorrinos de formação. Então, são essas vantagens de acabar operando com otorrino, né? Quando a gente identifica, a gente sempre pede exames para avaliar a respiração, porque às vezes o paciente não sabe mesmo. O paciente vem querendo melhorar a estética e não sabe que respira mal. E é aí que a gente entra. E uma cirurgia mal sucedida, uma cirurgia única e exclusivamente estética, mal sucedida, pode também piorar ali a questão da função do nariz, né? Pode. Legal. E aí, quando você faz junto, você precisa que a parte estética, né? A pessoa, ela quer ver o nariz no formato que ela queria. Mas ela vai se surpreender com as avenidas que vão se abrir nas narinas, né? Como que é esse... Então, pré-operatório, você já falou que tem essa primeira avaliação. E na clínica é ficar, né? Como é isso? A pessoa vai, faz a consulta, por exemplo, com o doutor Frederico. Ele identifica essa questão da função. A pessoa passa em consulta com você. Como é esse acompanhamento, tanto pré-cirúrgico quanto pós? Então, lá a gente faz assim, né? Então, praticamente todos os pacientes passam por mim na primeira consulta também. Então, eu faço uma avaliação, colho anamnese, né? Que a gente fala, que é entender o paciente se tem problema de saúde, alergia, alguma questão assim. Se já fez alguma outra cirurgia. E a gente avalia a parte funcional com uma tomografia e a queixa do paciente. O Fred também avalia a parte estética. E aí a gente cuida desse paciente. Então, paciente que tem essa queixa de obstrução nasal junto de querer melhorar a estética, a gente faz isso em conjunto. Então, operamos o paciente. E aí, como que funciona no pós-operatório? A gente cuida junto. Porque a parte boa de você fazer a parte funcional junto com a parte estética é que são as mesmas medicações, os mesmos cuidados, a mesma anestesia e o mesmo pós-operatório. Então, ou seja, o paciente, ele facilita para ele, né? Ele otimiza o tempo dele. Hoje em dia, todo mundo tudo corrido, né? Se organiza, ou tem filhos, ou tem trabalho, ou tem viagem, enfim. Então, a gente consegue fazer isso tudo junto lá.
E tem dado muito certo, inclusive. Muito legal, muito legal. E o que nesse pós-operatório, algumas coisas podem fazer diferença? Então, desses cuidados. Hoje a gente tem à disposição, até, não sei se é indicado em cirurgias do nariz, câmara hiperbárica, outras ferramentas que a gente tem à disposição hoje que estão se tornando cada vez mais populares, né? Em São Paulo a gente tem muita disponibilidade disso, né? Uhum. Tem indicação de fazer, não tem, é caso a caso. De repente você falou da vida da pessoa, né? Às vezes um cuidado a mais, porque você sabe que tem uma criança pequena e que aí não, né, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente precisa não tocar em algo, principalmente no nosso rosto, aí a gente percebe que tudo esbarra na gente, né? Quando a gente faz a parte funcional, é mais tranquilo. É claro que se o paciente chega para mim e fala assim, Aline, o que eu posso fazer para otimizar a minha recuperação? Câmara hiperbárica, até para a parte funcional é muito boa, porque melhora a cicatrização também. Os cuidados com a lavagem nasal, seguir as orientações, evitar esforço físico nessas primeiras semanas, atividade física, tomar as medicações corretamente, lavar o nariz de forma com frequência e corretamente também. Quando a gente associa a estética, existem outros cuidados. Então, câmara hiperbárica, lavagem nasal, isso tudo é importante. Cuidado com a alimentação também. Então, evitar alimentos que inflamam o corpo, que pode potencializar que pode predispor uma infecção nasal. Então, a gente pede para suspender alguns alimentos, como glúten, leite e derivados, carne vermelha, camarão, açúcar. Então, esses grupos alimentares, eles podem predispor a uma infecção quando se trata de uma rinoplastia. Tá? Na septoplastia, não. Na septoplastia, a gente é mais liberal com relação à alimentação, mas na rino, não. Legal. A cirurgia para correção do desvio de septo é definitiva? Definitiva. Definitiva. É isso que eu acho mais legal da minha área. Não é aquele paciente que vai operar, daqui 3 anos ele tem que operar de novo. É mito aquilo que fala, o desvio de septo voltou. Não, ele não voltou. Ou não tirou adequadamente ali. Ou algo aconteceu, né? Acho que na verdade acho que é só isso que pode acontecer, entendeu? Porque ele não volta. O que pode voltar é a carne esponjosa, que seria os cornetos inferiores, que são os cornetos do nariz. A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente em relação à rinite, sinusite. Quando a gente faz a cirurgia da turbinectomia, acaba melhorando também a frequência da rinite, a intensidade. Mas tem um fundo genético que a gente não consegue mudar. Então, quando o paciente tem uma genética muito forte para a rinite, os cornetos eles podem aumentar novamente. E você pode me perguntar assim, Aline, mas quantos pacientes teus você já teve que reoperar, fazer a turbinectomia de novo por conta disso? Nenhum. Mas pode acontecer. Adorei, doutora. Que bom aprender com você. Obrigada por ter vindo. Eu vou deixar seu contato, que lá no Instagram da doutora tem muita informação, muita coisa boa. Siga por lá para entender melhor se ficou alguma dúvida, para entrar em contato, marcar consulta, @doutora Aline Otorrino, @doutora Aline Otorrino, do jeitinho que tá escrito na sua tela. Meus convidados não vão embora, doutora, sem receber um mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral. A Empório tá comigo desde o primeiro episódio e oferece esse mimo aos nossos convidados. Você precisa ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. A Empório tem mais de 20 anos, está aqui em São Paulo, mas entrega em todo o Brasil. Então, super fácil e gostoso fazer esse anúncio, porque vai te atender onde você estiver. Ligue ou mande mensagem no WhatsApp pelo telefone 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Também pelo Instagram, @Empório Magistral. E o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por essa parceria. Obrigada, doutora. Volte sempre, viu? Obrigada a você pelo convite. Adorei te conhecer e conversar com você. Obrigada a você que escolhe assistir as entrevistas por aqui, se informar e aumentar a nossa bagagem do conhecimento aí nessa vida. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!